Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal. E a palavra de hoje é o perigo da autossuficiência. O que é uma pessoa autossuficiente? Em um linguajar bem popular para você entender, a pessoa autossuficiente é aquela pessoa que aprendeu a caminhar com as suas próprias pernas. Ou seja, ele aprendeu a se virar sozinho. Ele não precisa que alguém esteja ali no seu pé lhe ensinando. Talvez você se pergunte, mas por que isso às vezes é prejudicial? Pode sim ser prejudicial. Há um lado bom, você ser autossuficiente, você aprender a resolver tudo sozinho, mas por outro lado, é muito perigoso. Por quê? Aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, você vai entender aonde eu estou querendo chegar. No capítulo 19, no versículo 1 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo Elias se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Você percebe? Elias ele foi um grande profeta, um grande homem de Deus, um homem usado para mostrar a grandeza de Deus para os profetas de Baal. Ele propôs um desafio aos profetas de Baal, que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus de Israel, seria o Deus daquele povo. E aí, nesse desafio, o Deus que respondeu com fogo, logicamente, que foi o Deus dos céus, o Deus de Elias. E por conta disso, a Jezabel, a esposa de Acabe, ela ficou sabendo. E daí ela mandou um mensageiro ameaçar Elias de morte. Quando Elias ficou sabendo que a Jezabel queria matá-lo, o que é que ele fez? Ele fugiu para o deserto. A mensagem hoje é o seguinte: quando ele foi, ele já tinha o auxiliar dele, o mesmo auxiliar que ele tinha profetizado chuva e tinha mandado o auxiliar olhar para o monte para ver se via algum sinal de chuva. Ele deixou o auxiliar dele e foi sozinho para o deserto. Entenda isso aqui. A Bíblia diz aqui no versículo 3, o que vendo ele, ou seja, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Era para ele ter levado o seu auxiliar. Eu entendo o seguinte, que o Elias acreditava que ele podia se virar sozinho. E aqui é onde é que mora o perigo. Porque quando você se vê uma pessoa muito autossuficiente ou muito independente, você começa a ignorar as pessoas. Você começa a se isolar. Você já acredita que não precisa de ajuda de ninguém, do conselho de ninguém. E se brincar até mesmo do próprio Deus. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então você observa que aquele que se vê autossuficiente, ele começa a se separar, ele começa a se isolar. Afinal de contas, eu sou o bambambam. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, não foi sorte, foi Deus. Tem gente que diz assim, olha, não foi sorte, foi eu. Cuidado. Cuidado para você não ser autossuficiente demais, ao ponto de ignorar pessoas sábias, ao ponto de ignorar até mesmo a direção do próprio Deus. Você vê que a Bíblia fala a respeito de um homem chamado Ezequias, na verdade um rei. Esse rei está escrito lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 32. O rei Ezequias, ele ficou sabendo que Senaqueribe, o inimigo, ele queria invadir Judá para destruir o povo de Judá e tomar posse daquela terra. O que é que ele fez? A Bíblia vai dizer aqui para nós, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, no versículo 1 diz assim:
Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-la para si. Versículo 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, o que é que ele fez? Teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então você percebe uma pessoa que não é autossuficiente demais, ele sempre vai entender que precisa da ajuda de alguém. Nunca se veja totalmente autossuficiente ao ponto de dizer, mas eu não preciso de ninguém. Você precisa sim, principalmente da ajuda de Deus. Você precisa sim de pessoas que viveram outras experiências, pessoas que tiveram outros aprendizados. Você precisa sim da ajuda de pessoas. Cuidado, isso é muito perigoso. Você pode se perder na vida. Não se isole, não ignore as pessoas. Você percebe que o sogro de Moisés, o Jetro, percebeu que o Moisés estava se cansando demais, porque era ele sozinho julgando a causa do povo. E qual foi o conselho do sogro de Moisés? Que ele separasse homens capazes, homem temente a Deus, homens valentes, maiorais, e dessem grupo de pessoas para que eles cuidassem. As coisas mais simples deveriam passar por aqueles homens. As coisas mais complexas, mais difíceis, o Moisés resolvia. E a Bíblia diz que Moisés viu que foi bom esse conselho que ele teve do seu sogro. O sogro dele até disse, não é bom o que tu fazes. Tu sozinho não pode fazer. Você sozinho, você não pode fazer muita coisa. Você alcança uma coisa aqui, uma coisa lá, mas com a ajuda de outras pessoas, pode ter certeza que você vai chegar mais longe. E quando se trata da ajuda de Deus, você vai chegar muito mais longe. Cuidado. Cuidado com a autossuficiência. Seja humilde ao ponto de não ignorar as pessoas e ouvir. Aprenda a ouvir conselhos, aprenda a ouvir direções, aprenda a ouvir a Deus. Permita-me orar por você agora. Nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu venho a Ti agora, meu Pai, através, meu Deus, desse vídeo, orando por todas essas pessoas, meu Pai, principalmente essa pessoa que se vê, meu Pai, autossuficiente. Por um lado, meu Deus, isso é até bom, meu Pai, mas por outro lado, meu Deus, pode ser algo muito prejudicial, meu Pai. Quantas pessoas, meu Deus, sofreram com isso? O próprio Pedro, quando ele foi, meu Deus, tentado por Satanás, que o Senhor Jesus o alertou, Pedro, Satanás que me pediu para cirandar você como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converter, e confirma aos teus irmãos. O Pedro ignorou. Ele disse, Senhor, eu estou pronto para ir à morte, para ser crucificado. Fica tranquilo, Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, nós precisamos tomar muito cuidado. O Senhor Jesus, Ele quer cuidar de nós. O Senhor Jesus, Ele quer nos instruir, Ele quer nos ensinar a maneira certa de nós lidarmos com os problemas da vida. Portanto, Pai, eu oro por essa pessoa agora, meu Deus, que está passando por alguns problemas, meu Deus, na saúde, alguns problemas emocionais, alguns problemas espirituais, meu Pai. O Senhor é poderoso para alcançar a vida de cada um deles agora, aonde quer que estejam. Receba agora na sua vida a força de Deus, a sabedoria do Senhor sobre a sua vida, que você possa ouvir a Deus, ser direcionado por Ele e entender que só o Senhor Jesus, Ele tem a direção certa para a sua vida. Pai, eu entrego essas vidas em Tuas mãos. Eu declaro, decreto, determino que essa pessoa, meu Deus, é uma bênção do Senhor, meu Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu oro e Te agradeço. No nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Coloque essa palavra no seu coração. Lembre-se, cuidado com a autossuficiência. Você pode sim ser uma pessoa independente, mas sempre entendendo
que você precisa também de outras pessoas, uns precisando dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, e todos nós precisamos de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço.